Os 30, né? Os 30 tá chegando. É esse ano. Nas gurizadas, agora sim, dando o recado. Amanhã a gente vai fazer uma aula então de introdução à história, para vocês conhecerem todos os profs e as profas, e a gente poder conversar um pouquinho sobre a história e coisa e tal. Como funciona. Boa noite, Sabrina. Saudade da senhorita. Como é que você tá? Tudo bem? E a gente vai continuar vai fazer essa pequena introdução amanhã. Alguns professores vão dar uma aula, inclusive eu vou falar um pouquinho a mais. Como você sabe, eu gosto de falar bastante. Isso, mas todos os professores vão estar amanhã pra gente ter essa aula, beleza, gurizada? E assim, meu, eu acho que o básico antes da gente começar, antes mesmo da introdução de amanhã, para vocês, e é bom que a Julian esteja junto comigo, porque ela é uma pessoa que concorda, tenho certeza que concorda isso comigo. Se sintam sempre abraçados pela nossa disciplina de história, tá? Vocês são super abertos para chegarem a qualquer momento, para a gente tirarem dúvidas dos exercícios que vocês fizerem, das vídeos, se ficou alguma dúvida na aula, qualquer coisa, gurizada. Não fiquem com dúvida, não fiquem com vergonha. A aula é nossa, esse momento aqui é nosso, tá? Ele é construído pela gente. E por isso que eu fico muito feliz da gente ver um monte de gente, porque para a gente fazer uma aula, a gente precisa da participação de vocês. Isso aqui que a gente está construindo é em conjunto, e na educação popular isso ainda fica mais evidente, tá bom? Então não se sintam com vergonha, não se sintam nessa questão de, por exemplo, cara, tirem essa ideia da cabeça de que o que a gente está fazendo aqui dentro é caridade, tá? Ninguém está fazendo caridade. Vocês podem ter certeza de que a gente aprende muito mais com vocês do que vocês aprendem com nós, tá? Então aqui a aula de história é sempre um espaço aberto para a gente discutir diversas opiniões, um espaço para debate, para construção, e para construção principalmente muito conhecimento histórico, eu diria eu, tá, gurizada? Então esse espaço é nosso. Chama no WhatsApp ali, nos chama, isso. Eu sou mais chato de todos, tá? Sou mais palestrinha de todos, certamente. É verdade. Vocês vão ver, vocês vão ver. A construção, né? A Paola tá falando ali de força para não desistir dos nossos sonhos. Paola, o sonho que vocês constroem, na realidade não deveria ser sonho, né? Esse acesso à educação, o ensino superior de qualidade devia ser aberto a todo mundo. O que a gente faz aqui é uma reparação histórica, podemos dizer assim. A gente trabalha contra o sistema aqui de uma maneira ou de outra, de uma forma que a gente acredita ser o mais humanizada possível. E o que a gente faz deveria ser o normal, na realidade. O ato de educar, ele não é um ato que está vinculado simplesmente à educação de uma pessoa para outra, mas de conhecimento mútuo. Então vocês podem ter certeza que na construção do sonho de vocês nos fortalecem também como profissionais que nós somos, como professor de história e para os outros professores também. Então, mais do que vocês agradecerem a gente, os alunos antigos sabem, eu sempre bato nessa tecla, é por isso que eu digo que eu sou mais chato, mas vocês ensinam muito mais a gente do que a gente ensina a vocês. Podem ter certeza disso. Pode ser meio clichêzão, pode ser meio emotion, pra gente começar nossa caminhada aqui, mas essa aqui é bem a realidade. E como a Julian falou, minha querida amiga, vocês sempre se sentam super, super, super abertos para vir. Talvez a gente demore um pouquinho para responder no WhatsApp, alguma coisa do tipo, mas cara, entre em contato com a gente, com os professores que vocês se sentirem mais identificados. Nós podem ter certeza que na história, pelo menos, vocês vão estar sempre com a porta aberta para vir discutir, às vezes problemas pessoais também, problemas na questão de dificuldades, que durante esse momento da pandemia está muito aberto, né, essa questão. Então vocês têm porta aberta a qualquer momento de vir conversar com a gente, tá bom? Mas deixa de emoção, tô quase me emocionando aqui, mas é que eu fico muito feliz de recomeçar. Eu já fico muito feliz de começar o ano, da gente recomeçar os trabalhos, mas a gente tem que começar o nosso conteúdinho, né? Nosso conteúdinho, delicinha, e aí eu vou dar a palavra pra minha amiga Julie. Larga, solta aí, Julie. Solta o batidão.
Solta o batidão.
O homem de Denisova, gente, ele é mais. É porque você tem que entender aquilo que a Julian falou. Não necessariamente se segue essa linha aqui e um suplementando o outro. Muito das espécies ela vivem em concomitância uma com a outra. O homem de Denisova, por isso, os Neandertais, por exemplo, conviveram com os Sapiens sapiens, que é nós, né, no caso. E depois se extinguiram. A mesma coisa do homem de Denisova. O homem de Denisova, que fica na região mais ou menos da Rússia, da Sibéria ali, eles viveram em concomitante também às populações dos sapiens sapiens. Então, se trocava, inclusive, material genético, se tem evidências já hoje em dia que, inclusive, eles copulavam e realizavam troca de material genético. Então, na realidade, isso que a Julian falou é muito importante. A gente tem que estar ciente que muitas dessas espécies elas conviviam em conjunto uma com a outra, inclusive guerreando, coisa do tipo. Certo? Beleza? Consegui te responder, Pedro? Beleza? Concomitantemente. Concomitantemente. Manda no WhatsApp, ou pode mandar também, enquanto daí minha fala, tu pode botar aqui daí pra galera no chat também. Duas. Duas e tem um miguezinho no meio. Duas e tem um miguezinho no meio.
Posso falar só uma coisinha sobre fogo? É uma coisa que é importante, que na realidade está vinculada à questão do aquecimento, gente, é vocês perceberem que com fogo foi possível dominar e migrar para outras regiões do planeta, né? Regiões mais frias, por exemplo. Então, o aquecimento, a domesticação do fogo está ligado também diretamente ao processo de migração das populações hominídeas para os outros locais do mundo, certo? Então, facilitou e muito. A gente tem uma expansão das populações hominídeas principalmente para regiões, por exemplo, da Ásia, regiões da própria Europa, a partir desse momento com a domesticação do fogo, certo? Também. Mas é bem discutível essa ideia, por exemplo, de que existia uma separação de gênero dentro dessas sociedades primitivas entre mulheres e homens. Por exemplo, as mulheres, tem muita aquela ideia das mulheres ficarem em casa, colher frutos e coisas, essas coisas do tipo. Isso é bem questionável. Por exemplo, agora, até eu li uma reportagem há pouco tempo em algumas tribos não, algumas sítios arqueológicos na Argentina, onde foi encontrado armas, esqueletos onde existiam mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras não, mulheres caçadoras no caso, né? Que caçavam em conjunto com o homem. Então é bastante questionável a gente fazer essa separação de gênero. É mais de 12 mil. São civilizações paleolíticas. São civilizações paleolíticas. Depois eu mando a atividade.
Sim, também pode estar vinculado a esses fatores. Mas é bem questionável, assim, é uma discussão bem. Até porque durante esse período é bem complicado tu achar vestígio, né? Então, os vestígios é bem complicado para esses períodos, é muito antigo. Né? Então, não se sabe onde tem os sítios, por exemplo, se tu tem sítio urbano, tu sabe onde procurar, mas esses locais, como são populações nômades, tu meio que descobre na sorte, assim, não na sorte, mas vinculado, é muito mais complicado de tu encontrar, né? E quando encontra, estão em um estado de deterioração muito maior do que os neolíticos, podemos dizer assim. Então não é uma coisa fácil de se conseguir. Ó, esse aqui é um que vai retratar da maneira de diferenciação de gênero. Ó. Tu vê as mulheres escolhendo, cuidando dos filhos, mas isso aqui não é o padrão. Não é sempre que acontece isso. É uma visão bastante difundida, mas hoje em dia já é bastante. Sim, não, e já é bastante contestado esses padrões dentro da historiografia hoje em dia. Inclusive, se eu não me engano, ainda tem a questão aqui, a própria questão que a gente colocou da URGS, que é de 2004, se eu não me engano, que é uma que eles pegam como referência o Gordon Child, é uma questão que, por exemplo, hoje não passaria dentro da URGS. Não podia ser colocada, porque justamente faz essa divisão de gênero bem forte dentro do processo. Mas é uma questão que se aborda de um autor dos anos 60, sabe? Então, um cara que é 60 anos, 70 anos atrás, não, 60 anos atrás, falou uma coisa. Então, tem que ter uma certa. A história vocês vão ver amanhã, com os aspectos introdutórios, ela também vai se reescrevendo ao longo do tempo, né? A partir do pensamento hegemônico que está no contexto. Sim. Que deve cair daqui a pouco, daqui a uns alguns anos também. Deve cair daqui a pouco. Tomara. Ah, não sabia que eles tinham botado agora aí. Bacana. Bom, gente, Neolítico então vai ser como. Bom, como a Julian falou, é um período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Por isso que eu digo que são dois períodos. Na realidade, o cara não vai acordar num dia, ô meu, tô sentindo que nós chegamos numa nova era agora. A partir desse momento nós estamos no Neolítico, gurizada. Não vai acontecer isso. Vai ser um processo de longos anos, bastante tempo. Então, na realidade, vai existir dentro do Mesolítico elementos que vão estar presentes no Paleolítico e durante o Neolítico novos elementos, certo? É um processo de construção histórica.
que vai ter dentro do Neolítico de diferente, tá, gurizada? O próprio nome já vai dizer Neolítico, então pedras novas seria a tradução exata do aparato, mas na realidade a gente fica popularmente conhecido como Idade da Pedra Polida, tá? Aqui, gurizada, não é porque eu estou falando e tudo que a Julie não falou não é importante, mas se for cair uma questão dentro de pré-história, que é um assunto que cai muito pouco, tá? É por isso que a gente dá essa aula mais curta e uma aula primária, porque é um assunto que realmente cai muito pouco dentro das provas de história, tanto da URGS quanto do Enem, que são os nossos focos maiores. Mas se tem um assunto que normalmente cai, é essa aqui. A partir do momento que a gente tem o processo de domesticação das plantas, do animal, do pastoreio, dos animais a partir do pastoreio e da pesca, a gente tem o que a gente chama de revolução agrícola ou revolução neolítica, ou algumas pessoas chamam de revolução verde, tá? Que é o domínio do ser humano do meio ambiente. O ser humano, a partir desse momento, domestica o ambiente em torno dele. Só que para acontecer isso, o que vai acontecer? Tu tem que necessariamente ficar, para tu plantar, tu não pode ficar dando rolê pelo mundo inteiro, voltar daqui a 3 anos e, agora tá plantado o bagulho aqui. Não, provavelmente vai estar destruído tudo aquilo que tu plantou. Então tu colhe tudo aquilo que tu colhe, tudo aquilo que tu planta, tu vai colher posteriormente. O que vai acontecer? Essas pessoas começam a se fixar no mesmo local. Então essas sociedades se sedentarizam. Se elas eram nômades antes, não é todas, tá? Várias vão continuar, inclusive nômades. Até os dias de hoje, algumas continuam. Mas no caso, dentro dessas sociedades, que são sociedades que vão ficar nas encostas de grandes rios, em locais mais áreas, porque o que vai acontecer? A gente vai ter o fim da glaciação, algumas regiões do planeta vão ficar desérticas e as populações normalmente que vivem dentro dessas regiões desérticas, como do deserto do Saara, o próprio deserto na região ali do crescente fértil, que a gente chama, na região do Iraque, na região da Síria, toda aquela região do Oriente Médio ali, essas populações vão buscar grandes encostas de rios. Não é à toa que as primeiras civilizações surgem do lado de grandes rios. Por quê? Porque é o local. Cara, é muito mais fácil tu pegar umas plantas e ficar plantando agricultura do que tu ficar catando bicho no meio do deserto. Então o que essa gurizada vai fazer? Vai se adaptar ao mundo que elas vivem, que é um mundo desértico, e vão se colocar em encostas de grandes rios, tá? Então, o que a gente vai ter de avanço tecnológico nesse momento? Obras hidráulicas, ou seja, diques, barragens, toda essa questão hidráulica que a gente vai ver nas civilizações, mais específico, construções de casas mais estruturadas, as chamadas palafitas, invenção da roda, da própria cerâmica. A cerâmica é um evento importante porque é ela que vai guardar os grãos, ela que vai guardar esses mantimentos, essa produção, tecelagem, fiação, o próprio calendário para ficar ligado de quando tu pode plantar cada alimento, o trigo, a cevada. Um dos primeiros, inclusive, essas pessoas eram muito inteligentes, gurizada. Um dos primeiros alimentos plantados pela galera e feitos pela galera foi a cerveja, veja só. Então são pessoas muito inteligentes, fizeram coisas muito boas para a nossa população nesse momento. Então a cerveja foi um dos primeiros materiais inventados pela população humana. Somos população abençoada desde o início. Calendários, técnicas de cálculo também. Vamos passando, Julian, por favor. Então aqui a gente tem um desenho gráfico e está em alta até hoje. Para tu ver, a gente segue as tradições, né? A gente tem que seguir as tradições dos nossos antepassados. Pode passar para mim, Júlia, ali a reconstrução gráfica. Aqui alguns dos materiais, vocês percebem como não é aqueles material mais tosco, tudo que tu acha no chão é utilizado. Não, agora são tudo mais com efeito. Por que vocês acham que acontece isso? Não, eu acho que acaba a aula agora 3 minutos. Isso. Tem mais um período ainda. E aí o intervalo. Isso, perfeito, João, obrigado. E aí vocês têm 10 minutinhos de intervalo, se eu não me engano. Mas justamente esses materiais mais bem feitos, mais bem utilizados, porque se existe uma demanda maior de produção por causa da própria agricultura, né, gente? Então tu precisa de ferramentas mais estruturadas para realizar esse processo dentro do Neolítico. Pode passar para mim, Jordan, por favor? Então o que tu vai ter, gente? Nesse momento, o que acontece? Com a produção do excedente agrícola, tu começa a juntar mais gente, é possível tu juntar uma população maior, é possível tu organizar uma sociedade mais complexa, porque quando tu tem excedente, algumas pessoas vão ficar com mais que o outro. Entende? Então nesse momento é que a gente começa a criar sociedades estamentais, ou seja, sociedades com classe.
Juntamente com o excedente, as pessoas começam a utilizar alimentos, perceber alimentos que eles não vão precisar utilizar para a própria subsistência. O que acontece? Quando excede, tu pode trocar por outros alimentos que tu está precisando. E a partir disso se desenvolve também o comércio. Então a comunização de riqueza na própria sociedade estamental que a gente tinha comentado, com o surgimento das classes sociais. A partir do momento que tu sai daquela sociedade comunitária, onde tudo que era caçado, tudo que era colhido era utilizado por todos, era dividido por todos, a partir disso tu tem uma diferenciação social naquele que tinha o poder do excedente. Para defender esses centros urbanos, mas mais que isso, para defender também os privilégios dessas classes sociais mais elevadas, tu tem a militarização dessas sociedades. Então tu vai ter, por exemplo, também a religião surgindo nesse momento para manter essa estrutura dessa sociedade. A religião vai se formar como código moral dessa sociedade. O cara nasceu, sei lá, um sacerdote da classe sacerdotal, dos militares, ele vai ser militar até o fim da vida. E isso quem vai mandar é a religião naquele momento, certo? Então funciona como um código moral, um código social implementado, beleza? Nesses conflitos militares também, a gente vai ter a captação de escravizados. Desde a antiguidade a gente tem a captação de escravizados. Só uma coisa, tá, gurizada? Tem que ter muito cuidado que os conceitos eles vão se modificando ao longo do tempo também. Então, escravidão da antiguidade não é a mesma coisa que escravidão transatlântica, por exemplo, ou da diáspora africana, que a gente vai ver mais além. Beleza? Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter um certo cuidado. Em outro momento a gente vai explicar mais a fundo, porque eu tô mega atrasado e já terminou teoricamente a aula. Mas tu passa. Não mandou link? Não? O que é a aula que vocês têm agora? Porte. Tá. Então tá. Então vamos continuando, já que a prof não mandou ainda. Vamos indo. Tu passa pra mim, Júlio? Então, gente, para manter essa estratificação social que eu tinha comentado para vocês, para manter essa estrutura da sociedade, existem outras formas de coerção social além da religião? Sim, a arma, os militares. Ou tu segue ou tu vai pra faca, entendeu? Não tem muito. Por isso que eu disse, o militar também, as questões militares, ela tá vinculada também, da uma classe militar, uma classe de guerreiros, ela tá vinculada também a manter essas estruturas da sociedade. Então não é só, ali eu botei até dentro do slide ali, religião, como um código moral que vai se estabelecer, mais o domínio militar. Isso vai ser nada mais nada menos do que o primeiro momento que a gente vai ter o chamado Estado primitivo. Certo? Então foi muito boa a tua pergunta, Pedro. Não é errada a tua pergunta, porque na realidade demonstra que além da religião, a gente vai ter além da questão moral, a gente vai ter pela força também agindo nesse momento, tá? Então nas idades dos metais ali, gurizada, a gente vai ter também vinculado com essa questão. Fala, Vitor. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, sim. As coisas não vêm de agora, né, meu querido? Mas existe também bastante diferenciações. A gente tem que ter um certo cuidado nessa, para não ser o que a gente chama de anacrônico, tá? De vincular, por exemplo, conceitos ou podemos dizer estados, porque o estado primitivo ele é bem diferente do estado moderno que a gente tem agora, certo? Está vinculado a outros preceitos, está vinculado a outras ideias. Mas pegando a grosso modo, podemos dizer sim, podemos que seguimos isso. É a força e o código moral, podemos dizer assim. Que hoje em dia é suplementado, talvez, mais um código que seria o código jurídico, que é uma coisa que vai ser inventada dentro do processo moderno, mas com certeza age a código moral e a força bruta, digamos assim, seja por exército, seja a polícia, está vinculado com os interesses das classes dominantes, com certeza, isso sim. Mas aí com aspectos bastante distintos do que era na antiguidade. Certo, gente? E ali a gente tem o desenvolvimento dentro das idades a idade dos metais, o desenvolvimento da metalurgia,
principalmente com cobre, com bronze e com ferro, tá, gente? Por que se desenvolve mesma ideia da pedra polida? Cada vez mais vai se necessitando o aumento da produção, de excedente, e tudo isso vai acabar estando vinculado com o processo do desenvolvimento tecnológico dessas populações. Então, na realidade, a utilização dos metais ela está vinculada a uma necessidade de produção, certo? Por isso que é interessante a gente vincular. Amanhã a gente acho que vai trabalhar o conceito de evolução, se eu não me engano. Mas as revoluções elas também se dão de um aspecto econômico, certo? E a revolução neolítica é uma das grandes, talvez a mais importante da nossa história da humanidade, revolução econômica, porque modifica o modo de produção. As pessoas deixam de produzir na realidade, vamos dizer a grosso modo, o que a natureza dá. Tá? Então, por exemplo, apareceu sei lá, um cervo na minha frente, eu vou lá, mato o cervo e como o cervo, certo? Ou cacei uns frutos, umas maçã, massa. Ali, não, as pessoas agora o que acontece? Há uma dominação do meio ambiente e modifica o modo de produção que a gente chama dessas sociedades. O que é interessante da gente observar, gente, e aí já fazendo um aspecto para, acho que é o próximo slide, que é o que é o surgimento vou falar ali dos primeiros centros urbanos, voltar ali só, Júnior. Os primeiros centros urbanos, então, vão ficar bem dessa região que a gente... A prof não falou nada ainda, né? Tu não quer mandar uma mensagenzinha ali da equipe, Júnior? Enquanto daí eu vou... E aí, pra ver o que tá acontecendo. O que acontece, tá, gente? Se deixar, gurizada, gente, professor de história palestrinha, nós ficamos aqui de buenas. Até 8, porque tem uns exercícios, depois der pra gente, até pra gente fazer os exercícios. Mas, gurizada, falar para vocês, então, os primeiros centros urbanos vão ficar onde? Justamente dentro, se tu pega os mapas dos principais centros urbanos dessa época, não me lembro se não tem, Julia, não tem os mapas de centros urbanos ali? Eu não botei? Eu acho que é só no slide não, aqui ó. Se tu perceber, gurizada, tirando meia dúzia ali, que é só para quebrar o professor, mas grande parte dos locais que ficam os grandes centros urbanos, os primeiros centros urbanos dessa época, são locais próximos de encosta de grandes rios. Isso que não está do Egito ali, porque também teria as primeiras populações ali do Egito. Sim, vamos colocar no Drive e como a Julian falou, além da gente colocar o Drive, tem a opção de tu chegar aqui no ladinho ó, dos slides, tem uma coisa chamada descargar a apresentação original. Ah, não, tá em... Ah, que cheio, que cheio, é que sou hablante. Não, quer falar o quê? Tu fala em francês? Agora, tá, mas tem aqui, ó, baixar a apresentação original, seria algo do tipo. Aqui no cantinho. Tu consegue ver ali onde está o vermelhinho da Julie? Ali tu consegue baixar já a apresentação. Mas igual, de qualquer maneira, a gente vai colocar no YouTube, tudo, gurizada. Fiquem tranquilas. Isso, fiquem super tranquilos. Tá, gurizada? Vamos continuar então, né? Já que a gente tá aí maravilhosos fazendo a nossa aula. É um assunto legal, eu particularmente gosto de pré-história. Acho interessante, acho uma pena às vezes a gente não conversar mais sobre isso, mas que bom que a gente tem esse tempo agora, porque eu quero problematizar agora esse finalzinho, uma questãozinha que a gente vai trabalhar. Tu pode passar para mim, Júlio? Aqui é a da cidade de Ur, tá? Olha, o principal local da cidade, primeira sempre construções, primeira grande construção dessa cidade sempre vai ser o templo religioso, gente. Para vocês verem como essa questão moral está vinculada ao controle da sociedade, certo? Pode passar. Então, gente, volta, Julie. Já deu spoiler. Na real, eu caguei, me esqueci que era, como é que era. Faz horas que eu não olho esses slides. Viajei. Mas, gente, o que que vai ser, então, o que que vai acontecer, tá? O que que vai ser o fator que vocês acham que vai modificar? Vocês sabem, já estava ali, vocês devem ter olhado. Mas o que que vocês acham que deve ser o fator que modifica nós sairmos desse período da pré-história para iniciar a história? Muito bem, muito bem. A escrita, isso mesmo, muito bem, é a escrita mesmo. Porém, galera, porém, e aí eu pergunto antes para vocês, o que, que vocês acham que foi a primeira
Sim, a linguagem fica mais complexa por causa da escrita, principalmente. Mas o que, que vocês acham que é o motivo para surgir a escrita? Isso é uma coisa interessante da gente pensar. O que, que vocês acham que foram as primeiras coisas encontradas? Religião? Não, não é religião. Arte? Poesia? Não, também não. É bem menos complexo que a gente acha, bem menos glorioso. Não, também não a Bíblia. Anotar mantimentos. Vamos segurar essa informação do Daniel ali. Necessidade, anotar mantimentos. Receita de bolo. Não, não era necessidade. Vamos pegar essa ideia do Gabriel da necessidade de mantimentos, tá? Vamos pensar uma coisa, tá? Eu, Lucas, tá? Vamos pegar lá desde da metade do Neolítico com o Paleolítico, tá? Ali no Mesolítico. Tá, iniciei, dei início no rolê, bah, cheguei ali num riozinho, plantei couve, tá? Pô, e deu couve a full, fiquei com excedente. Aí a Julian tinha uma comunidade mais ou menos próxima dela, que ficava ali do lado. O que tu quer plantar, Julian? Arroz. Aí a Julian plantou arroz, tá? E pô, eu gosto de arroz e eu tenho muita couve. O que, que eu vou propor pra Julian? Julian, tu quer trocar esse meu excedente de couve para arroz? Por arroz? Tu gosta de couve também, né? Tu tá procurando couve. Então, a partir disso, como a gente comentou, gurizada, surge o comércio. Só que o que acontece? Quando a gente tem um aumento gigantesco dessas produções, a criação do início dos primeiros centros urbanos, há necessidade desse Estado primitivo controlar essas trocas comerciais. Então, gurizada, é bem menos glorioso do que a gente pensa. A escrita, na realidade, ela surge como nota fiscal, certo? As primeiras plaquinhas que a gente vai ter das escritas cuneiformes são transações econômicas, transações de comércio, de trocas comerciais. Não só por causa do imposto, mas justamente vinculado a esse controle de trocas, certo? Porque se tu pode reivindicar alguma troca que vai dar errado. Tu... Pare, pare, pare. Exato. Isso mesmo. Essa é a ideia. Gurizada, mas outra coisa que eu quero. Não capitalismo, Zé. Cuidado, cuidado. Não é o capitalismo. O capitalismo é outra coisa, bem à frente. O capitalismo está vinculado a outra questão que é o capital. E o capital a gente não tem aqui ainda. Aqui é só comércio, é troca comercial, que são coisas diferentes. Mas vamos despacito, não vamos se atropelar nas nossas aulas. A gente vai ter tempo bastante para conversar sobre isso, o surgimento do capitalismo, o que é o capitalismo em si. Nesse momento a gente está nas trocas comerciais. Isso vai se desenvolver até a Idade Média, final da Idade Média. E o capitalismo tem questões específicas e que não estão vinculadas a esse momento. Aqui, gente, teoricamente é isso. Tu trocar. É tu comprar uma coisa por um valor que tu acredita e dar tentando buscar lucro a partir desse valor. E isso não necessariamente é capitalismo, isso é troca. O capitalismo tem outros aspectos que são importantes. Mas uma coisa que eu quero problematizar com vocês, gurizada. O que, que vocês acham da ideia dessa questão da pré-história, só a partir da escrita a gente se tornar a história? Porque percebam isso, né? Tudo aquilo que não tiver escrita, então, são sociedades ahistóricas, ou seja, não tem história. Sendo que nós estamos tendo uma aula de história aqui, nesse momento. Então eu quero perguntar para vocês o que, que vocês pensam sobre isso. Conseguiram entender minha problematização? Por que, que a gente visualiza a história a partir do início da escrita? Muito bem, e é aí que eu quero problematizar, a partir do que o Vitor disse. Se tem essa ideia, principalmente da historiografia eurocêntrica,
que a fonte histórica que vale, como está falando a Rosângela ali, são documentos históricos, certo? Para tu fazer história, tu necessita primordialmente de fontes históricas, e essas fontes históricas têm que ser escritas, certo? E eu, particularmente, acho isso bastante colonial, um pensamento bastante colonializado, colonialista, certo? Porque muitos historiadores vão utilizar o argumento, por exemplo, a única fonte confiável que a gente tem é a fonte escrita, porque alguém foi lá e deixou um registro, e esse registro ficou a longo prazo. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa que fez esse registro, ela tem intencionalidades, né? Então a intencionalidade pode ser uma intencionalidade que não seja exata. Esse cara pode estar mentindo dentro do que ele escreveu. Eu posso estar falando uma coisa que não tem nada a ver com o que aconteceu. Ela é parcial, digamos assim. Ela não tem necessidade, ela não necessariamente reproduz a verdade. Então, o que a gente imagina é que sociedades escritas não têm nada a mais de fatores que podem dizer que falam melhor sobre o seu passado, certo? Porque a história não é feita simplesmente de fontes escritas, que é uma coisa que a gente vai ver amanhã também. A história tem outros elementos de fontes, fontes orais, fontes arqueológicas, fontes. E isso não quer dizer que populações que não têm história escrita não sejam populações históricas. A história. Isso, perfeito. É bem isso, gurizada. Na realidade, grande parte desse argumento de que sociedades que não têm escrita não têm histórica é um argumento racista, a gente pode dizer de uma certa maneira, eurocêntrico, porque tudo aquilo que praticamente as sociedades clássicas vão valorizar muito essa questão, e colonial, certo? Então eu, particularmente, como um estudante que sou decolonial, podemos dizer assim, que é um ramo da historiografia, eu não concordo nem um pouco com essa nomenclatura de história e pré-história, certo? Porque teoricamente nós estamos tendo, é meio sem lógica, inclusive, porque nós estamos tendo aula de história hoje aqui, ou seja, nós estamos demonstrando processos e populações que viveram ao longo do tempo, grande parte, inclusive, tu imagina, são 2 milhões, mais de 2 milhões de anos de história que a gente viu aqui hoje, e 6 mil anos de história com escrita que a gente tem. Então quer dizer que tudo que passou anteriormente e todas as populações que depois desses 6 mil anos de história viveram, elas não importam. Isso é extremamente etnocêntrico, eurocêntrico, certo? Então é uma coisa que eu coloquei aqui para a gente pensar. Isso também, gente, vocês vão perceber muito nas nossas aulas. As nossas aulas, elas não estão vinculadas simplesmente a um pensamento de passar no vestibular. Eu acho que também é uma história, e isso eu quero que vocês participem muito também, porque isso é feito à base de diálogo, de ideias, de distintas ideias, sobretudo, mas que a gente aprenda em conjunto a ter pensamento crítico sobre o que nos apresenta. Direi, vamos passar ali e fazer os exercícios. Vamos aproveitar que a gente tem esse tempo aí, ninguém falou ainda ali no grupo. Não sei o que aconteceu com a prof de português. Nós vamos fazendo os exercícios, porque tem exercícios aqui, não tem? Então vamos fazer. Tá, gente, daí o marco de passagem, então, bastante eurocêntrico do período da pré-história para a história, vai ser então a escrita. Pedro, por isso que arqueologia é antropologia e não história.
Não, as duas na realidade são ciências distintas, tá, gente? Deixa nesse slidezinho aí, Julian, que eu quero falar um pouquinho desses materiais aí também. Uh, São duas ciências distintas. A arqueologia vai trabalhar com evidências históricas. Na realidade, a arqueologia é um ramo bem gigantesco. Tu pode ter arqueologia, geoarqueologia, tudo aquilo que tu trabalha na realidade com evidências históricas de escavação, certo? A arqueologia vai estar ligada muito a essa ideia do processo de busca em escavações, em sítios arqueológicos. A antropologia é uma ciência ligada. Não, muito pelo contrário. A arqueologia, na realidade, ela vai estar ligada, se eu não me engano, ao departamento da história dentro da URGS. Inclusive, a gente tinha cadeira de arqueologia, agora saiu da nova malha curricular. Mas antropologia é outra coisa. A antropologia vai estar ligada, ele é um ramo das ciências sociais, tá? E ele vai estar ligado ao estudo das sociedades, tá? Ele vai estar ligado. O que é um antropólogo? O antropólogo vai chegar, por exemplo, dentro. Podíamos botar aqui, ó, se nós estivéssemos todos dentro de uma sala de aula, o antropólogo iria chegar dentro de uma sala de aula e ia fazer os registros etnográficos da nossa população dentro daquela sala de aula. O antropólogo ele vai estudar as ações do homem no presente, digamos assim. Alguma determinada sociedade dentro do âmbito do presente. Tem coisas que são. Podem ter o nome. Isso. Discutimos muito, inclusive. Bastante. Isso. Que é importante. Que é super importante também, mas é outra metodologia. Mas a arqueologia está com a gente. Claro, tem universidades que têm curso de arqueologia, se eu não me engano, tem na FURG, se eu não me engano, tem aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem bastante. Os antropólogos são bem decolonialistas, é verdade. Gente, só para falar para vocês, se vocês tiverem interesse, aqui tem os linkzinhos de alguns documentários que a gente colocou. Não tem o que a Julian colocou, mas a gente vai mandar também para vocês e eu vou mandar. Isso, daí a gente manda. Eu também quero mandar essa daquela discussão que a gente fez das caçadoras coletoras também, né, de estar vinculado. E aí a gente manda no grupo para vocês ali, beleza? E vamos fazer as atividades então. Pode passar para mim? Quer que eu leia? Pode ser? Então, uma questão da UFPEL de 2005. Percebam, gente, todas as questões que vão estar aqui, se não me engano, tem uma da FATEC ou uma outra faculdade ali, que é de 2015, mas foi a mais próxima que eu consegui achar, tá? Porque cai muito pouco nos últimos anos. Faz muito tempo que não cai diretamente sobre questões de. Tinha uma do Enem, se eu não me engano também, não sei se está aqui, mas tem uma do Enem que é de 2010 também, tá? Então, aqui lendo a questão, analisando a linha do tempo no período que vai desde o surgimento dos hominídeos, do homem, isso aqui é bastante de gênero também, tá ligado, né? Do homem. Vamos tentar falar humanidade, dos seres humanos, tá? Esse é outro, no próprio vocabulário, as coisas que a gente diz, elas estavam vinculadas também à carga de preconceitos que a gente continua propagando, né? O que a gente chama de estrutural, o gênero, o machismo estrutural, o racismo estrutural, esse bando de coisas, certo? Então vamos tentar ler, por exemplo, o surgimento da humanidade. Mas eu só copiei a questão, tá? Analisando a linha do tempo no período que vai ao surgimento da humanidade até o desenvolvimento da agricultura, encontra-se a fase. Qual que fase é essa, gurizada? Letra A, neolítica. Mas é que tem. Tem verdade, porque tem o outro, né? Tá certo. A gente faz a enquetezinha ali, ó. 2 minutinhos. Barbadinha essa. Essa é DD. Essa é DD. Essa é muito fácil. Eu, particularmente, não gosto, até, apesar de ter feito aquela parte do Mesolítico ali, eu não gosto dessa ideia do Mesolítico. Eu acho meio mais coisa pra decorar. Bota, né?
Claro. Não, fique tranquilo, querido. Fique tranquilo, amanhã a gente vai estar aqui junto. Esperamos vocês amanhã também, os dois últimos períodos. Fique tranquilo, tá, gente? Beijo. Até amanhã. Isso, gente. Letra E, gurizada. Prestou bem atenção na aula. Gostamos. Isso aí, perfeito. Esse é o mesmo que tava a resposta ali. Lelé. Que é essa que eu tinha comentado pra vocês da FATEC. Larga enquetezinha ali pra galera. Ah, mas deixa eles ler então as opções e daí tu lança depois a enquetezinha. Não, não, mas eu digo, lê as opções pra galera. É, também não é muito difícil. É, mas ele pega em cima, Jéssica, quando a gente coloca. Mas acho que agora já dá pra colocar. É, pra quem fica no celular é meio ruim. Tranquilos, tranquilos. Muito bem. Não vai ser sempre assim, tá, gurizada? Sempre na E, tá? Não, não fiquem nessa, mas é. As duas foram E. Eu acho que a próxima, se eu não me engano, não sei. Ó, vou fazer essa então, gurizada. Do Enem 2007. A pintura. É 2007, não era 2010. Viu só? Essa é a ideia. Enem 2007. A pintura rupestre mostrada na figura anterior, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa, tá? A figurinha ali depois a gente vai dar um, um plus ali para vocês verem. O conflito entre povos indígenas e europeus durante o processo de colonização do Brasil, a organização social e política de um povo indígena e hierarquia entre seus membros, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, a constante guerra entre diferentes grupos paleolíticos da América durante o período colonial. Isso é uma questãozinha um pouquinho mais difícil, tá? Dá um plusinho ali, Julian, para ver ali, só para a galera ver, observar. Observem bem o tamanho, explica às vezes, o que está ali vinculado. Bom, uma delas. Essa até é a pintura que a gente falou, tá, gente? A pintura da toca da pipa, não lembro como é que é o nome dele. Toca do Pajaú, que é no Piauí. O Piauí tem talvez o maior sítio arqueológico do Brasil, certamente. É incrível lá, pré-históricos, né, que a gente chama. Mas é incrível as evidências históricas que a gente tem lá do período que a gente chama de pré-histórico, né? Pré-colonização, digamos assim. Essa é um pouquinho mais complicada, mas é bem acessível, né, para fazer.
Não tenham medo de errar, tá, gente? Isso é uma coisa importante. Ninguém tá aqui para julgar o outro, a gente tá tudo para aprender em conjunto, tá? Fiquem tranquilos. Publix. Maria acertou. E quem errou não fique chateado, porque na realidade o que, que acontece? Não colocaram aí, mas aí é uma que surge dúvida às vezes pro pessoal. Constante guerra entre diferentes grupos paleolindos da América. Mas por que, que não é, gente? Porque não tem diferenciação nenhuma entre as populações que estão representadas ali na pintura. Então é aí, assim. Tem mais também mais isso. Também podia hierarquias, grupo político de um povo indígena, hierarquia entre os seus membros. Ali não modifica nada entre um ou outro. Não, dinossauro, a gurizada já. É. Essa é a questão que eu comentei com vocês, gente. E é uma questão que, inclusive, eu, particularmente, não. Pelo que vocês. A gente comentou durante essa aula, vocês. Eu não concordo com a resposta dela final. Mas ela manda a URGS de 2006, já fazem 15 anos que aconteceu essa questão. Então, muita coisa também já modificou de lá. Inclusive, o professor que fez essa questão. Eu acho, não. Sim? Não. Para que deve ter feito essa questão, acho que não saiu, né? Isso é uma coisa legal também da gente, como grande parte de nossos ali. Grande parte não, todos nossos. Nós, profs ali de história, a gente foi tudo meio colega dentro da faculdade. E aí tu consegue mais ou menos, principalmente do vestibular da URGS, pegar quem fez. Pois é, mas esse aí eu não sei se foi a galera de lá. Ela é mais difícil, mas ela, além de ser difícil, ela é bem polêmica. E eu não diria que ela tá certa, por exemplo. E faria um recurso. Faria um recurso depois da prova, alegando anular a questão. Mas é interessante pra gente discutir. Eu coloquei justamente pra gente discutir a questão. Acho que é legal. Mas vamos cada um das questões. Não, essa é a última. Não, mas tem a resposta certa, daí depois ele. Pode, pode. Sim, sim.
Eu sinceramente, eu sinceramente, para mim, inclusive, a mais correta, a menos errada seria A, por exemplo. Porque tu tem um poder político centralizado na figura dos sacerdotes, por exemplo. De figuras. É a menos errada, entendeu? De todas. Porque essa D é muito absurda. Eu acho absurda essa D. Entendeu? É, de todo. Ah, tudo bem, a B, por exemplo, tu pega conglomerados urbanos. Tu não tem isso, não tem conglomerado urbano durante esse período. Tu tem a escravidão antiga nesse momento, mas não é. Não existe conglomerado urbano nesse momento. Tu tem pequenos centros urbanos, não conglomerado, durante a Revolução Neolítica. Instituição privada das terras, tu não tem instituição privada. A terra, na realidade, serve ao Estado primitivo, então não é privado, certo? Aí o surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição do papel produtivo relevante à mulher. Se a gente mesmo estava falando que existem escravizados dentro desse momento, tu não pode dizer que o papel produtivo da relevante é o da mulher, né, a partir desse momento. Tu tem outros aspectos que está vinculado e acho isso aqui, essa diferenciação de trabalho bastante generalista e bastante machista, na realidade, né? Vinculada a essa ideia de que mulheres durante o período da pré-história eram vinculadas à questão da produção, trabalho em casa, produção agrícola, entendeu? Existe um poder político centralizado que vai acontecer, mas não só pelos religiosos, mas também pelos militares. Então, é que eu estou dizendo, ela não é a certa, mas é a menos errada. Ela é muito menos errada do que essa D, por exemplo. É um absurdo. Eu penso dessa maneira. Então, na minha opinião, seria a menos errada, seria A. Mas as outras todas ali, não, não, na realidade não. A gente vai ter uma influência religiosa pelo código moral, por exemplo, que a gente está falando. O faraó, por exemplo, ele é um deus. Ele é considerado um deus vivo. Então é um poder religioso que está sendo exercido em continuação com os faraó, com os sacerdotes, por exemplo. Mas a gente tem desde o período da antiguidade a religião muito forte centralizando o poder, mas não sozinha normalmente, certo? Normalmente existe uma classe militar por trás, uma nobreza, não nobreza no sentido de idade média. Mas, cara, o surgimento da divisão natural do trabalho, isso é um bizarro, é um absurdo. Foi questão da. O João falou ali sobre a questão de não tinha uma figura central. A primeira figura central que a gente vai ter centralizada de poder não vai ser do período da Revolução Neolítica. A gente pode dizer que a primeira figura central vai ser o Hammurabi, por exemplo. O primeiro imperador que a gente vai ter, o primeiro rei, vai ser o Hammurabi. Inclusive ele cria o código, que vai ser o primeiro código que vai se desvincular da questão religiosa e vai existir um código jurídico para manter a estrutura da sociedade. O Pedro falou sobre a palavra natural, perfeito, Pedro. Isso ainda deixa mais evidente. A Mesopotâmia, na realidade, as primeiras cidades que vão ser construídas são na região da Mesopotâmia. Mas é que Mesopotâmia não é um povo. Isso é uma coisa que a gente vai discutir na aula de Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região, não é que nem o Egito, por exemplo, que é uma estrutura social coesa, é um império coeso. A Mesopotâmia são vários povos que vão viver
naquela região. Então tu tem caldeus, tu tem assírios, tu tem, sei lá, babilônicos, tu tem, não me lembro mais agora, sumérios. Então são vários povos que vão viver dentro daquela região, dentro da Mesopotâmia, dentro da terra entre rios. Então é uma questão muito mais geográfica do que uma questão coisada. Gurizada, prazer. Para aqueles que a gente já conhecia, um beijo no coração. Amei voltar, estava com mil saudades. E para aqueles que a gente não conhecia, só agradecer. Foi um prazer conhecer todo mundo. Saudades do que a gente ainda não viveu, mas agora vai viver, né? E aí fico muito contente da gente estar junto durante essa caminhada. Gordon Childer, um marxista, velho, não me lembro agora. Faz muito tempo que eu vi ele, não me lembro. Mas não é todo historiador que é marxista, às vezes eles são só. Deixa assim. Mas adorei conhecer todas e todos vocês. Amanhã. Amanhã. Não, mas amanhã mas vai ficar até o fim. Vai ficar até o fim. Amanhã a gente tem a introdução. Hoje a gente fez uma aula de introdução à introdução. Tá, gente? Um beijo no coração de vocês. Adorei conhecer-vos. E estamos aí sempre abertos, tá, gente? Ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fiquem de buenas, tá? E cuidem-se muito, por favor, durante essa pandemia, por favor. Tá? Máscara, alquinho nas mãos, tá? Não na garganta, nas mãos. E estamos aí, tá? Cuidem-se muito, distanciamento, não façam festas, tá? Por favor. Juízo. Cuidem-se, cuidem-se. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fica aí. Tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Não faço ideia quem. Fala, Pedrão. Felipe do Xadrez Verbal, cara, não faço ideia quem seja, mas vou procurar depois. Que é? Canal? Instagram? O que é isso aí? E é bom ou ruim? Ah, então é bom, então é bom, então tá valendo. Pô, esse dia eu tava dando, eu dou aula no Me Salva também, né? E, e aí um gurizão, né? No chat, porque lá é uma cacetada de aluno, né? A gente nem consegue ver muito bem. E aí o gurizão disse que eu tava a cara do seu barriga. Deu, puta merda, não tinha mais ninguém pra me falar igual o seu barriga. Aí quebrou a amizade de primeira. Eu tô brincando, não conheço, vou olhar depois pra ver quem é. Mas dizem que eu sou igual a muita gente nessa vida. Tomara que seja gente boa, né? Feito, irmãozinho. Ficou com alguma dúvida? Conseguiu entender de boa? Gostou da aula? Coisa boa. Isso aí. Deixa eu só terminar agora que eu